Convidar para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Diz assim o texto, irmãos e irmãs. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde e montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Irmãos, eu vou começar essa reflexão contando uma história, né? A história é diferente da história. A história é fictícia, mas é bem interessante. Diz assim: O jumentinho, chegando em casa, disse para sua mãe: A senhora não sabe o que me aconteceu hoje. Vivi o melhor dia da minha vida. Conheci uma cidade e quando cheguei, mamãe, todos gostaram de mim. Mamãe, eu fiquei maravilhado. Todo mundo fez festa. Bateram palmas e jogaram plantas no chão para eu passar. Disseram: Bendito que vem, bendito que vem. O jumentinho ficou muito feliz. A mãe do jumentinho, madura, disse: Você tem certeza, meu filho? Você está bem? O jumentinho respondeu: Estou bem, mamãe, estou muito bem. Meu filho, tinha alguém montado em você? Tinha sim, mamãe. E quem era? Um cara chamado Jesus. Ah, bom. Tá bom, então. Vá lá de novo na cidade, mas agora você vai sozinho. Entra lá e vê o que acontece. O jumentinho foi de boa. E quando chegou na cidade, jogaram pedra nele. Assustaram ele. Xingaram ele. Tocaram o animal para todos os lados e o jumento voltou deprimido e muito triste para casa. Como é que foi, meu filho? O que houve agora? O jumentinho disse para a mãe: Poxa, mamãe, eu não entendi nada. Me maltrataram, jogaram pedra, me enxotaram. Sabe o que é, filho? Sem Jesus você é apenas um jumentinho. Eu não quero dizer, irmãos e irmãs, que a sociedade antropocêntrica, que se vê ao centro, que se vê capaz de solucionar qualquer problema, seja um jumentinho. Mas é, no mínimo, ingênua. E se não há ingenuidade, há então uma pretensão ignorante de se fazer salvadora de si mesma e salvadora dos outros. O jumentinho aprendeu a duras penas sobre a centralidade de Jesus. O ser humano centralizador, egocêntrico, distante de Deus,
sequer pensa na possibilidade de confiar o centro da sua vida, da sua própria existência, a outra pessoa que não seja ela mesma. O texto bíblico que nós lemos mostra uma multidão que ansiosamente esperava pelo seu Salvador. Esperavam, com base nas profecias do Antigo Testamento, aquele que viria para transformar a realidade do povo e para transformar a realidade para melhor. Eles esperavam ansiosamente. Há muitos anos, este povo que canta Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, desconheciam, no seu sentido existencial, a palavra alegria. Era um povo que vivia deprimido, triste, por causa da situação, da circunstância em que eles viviam. Então, irmãos e irmãs, a atitude desta multidão que seguia Jesus para Jerusalém, a postura deles, tem muito a nos ensinar a respeito da centralidade do Senhor Jesus. Nós queremos, então, destacar 3 posturas aqui desta multidão, e que serve e que nos alerta também a nós hoje, Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste lugar. Esta multidão nos ensina com o louvor que nós devemos demonstrar que Jesus é o centro. Ensina-nos a demonstrar que Jesus é o centro. Quando aquela multidão avistou Jesus, é preciso que nós nos coloquemos naquele cenário para entendermos bem o contexto e todo o seu enredo. Aquela multidão conhecedora que era das Escrituras Sagradas, quando avistaram Jesus, quando ela avistou Jesus, eu penso que ela, automaticamente, o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 veio à mente. O texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo, Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Diante daquilo que eles viam, a atitude imediata de um povo que esperava ansiosamente a libertação, não poderia ser outra, irmãos e irmãs, senão o louvor, senão a adoração. Eles adoraram a Jesus, aquele que entrava na cidade de forma simples, humilde, mas um rei justo. E adoraram ele, dignificando ele, estendendo as suas vestes, cortando os ramos das árvores para que ele pudesse passar. Outra atitude que é interessante de percebermos aqui no texto é o modo como se deu esse cortejo, essa procissão. Diz o texto bíblico que alguns iam à frente, outros iam atrás, e Jesus estava no meio. Jesus estava no meio. Tanto os que iam à frente quanto os que iam atrás entoavam o mesmo cântico. Entoar o mesmo cântico, irmãos e irmãs, significa ter a mesma fé, a mesma esperança, ter a mesma convicção de que aquele que está no meio é aquele que nós todos esperávamos. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos 118. Salmo 118. Nós vamos fazer a leitura dos versículos finais do Salmo 118, a partir do versículo 24. Salmo 118, versículo 24 até o versículo 29, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles que cantavam a Jesus na entrada de Jerusalém não estavam fazendo outra coisa senão repetindo o Salmo 118. Lembraram deste salmo tão lindo, tão bonito, que expressa a esperança, o sonho de ver realizado uma nova vida, uma nova sociedade. Hosana, irmãos e irmãs, significa justamente
o que descreve aqui o versículo 25 do Salmo. Salva-nos, Senhor. Hosana é um pedido de ajuda. Hosana é um pedido de socorro. É um pedido de alguém que já não aguenta mais aquela situação e por isso o cântico ele se torna um clamor. O cântico é um clamor, mas o clamor também é um cântico. É um misto de sofrimento e de alegria ao ver então Jesus entrando na cidade. Neste culto que nós prestamos, irmãos e irmãs, nós cantamos as mesmas músicas. Enquanto o grupo adorava a Deus aqui, a Fabrícia comentou comigo, nossa, quanto tempo que nós não cantamos essa música, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Nós cantamos as mesmas músicas, nós entoamos os mesmos louvores que dignificam a pessoa de Jesus, porque a gente sabe, a gente tem plena convicção do local que ele deve ocupar em nossas vidas. A gente sabe e tem plena convicção de que somente ele pode dar fim a qualquer tipo de sofrimento e nos fazer contemplar uma vida melhor, mesmo que a realidade circunstancial não seja boa, é Jesus quem nos permite pensar e enxergar um horizonte melhor e mais alegre. Que o nosso culto, irmãos e irmãs, a nossa adoração sempre expresse a centralidade de Cristo. Estendamos as nossas vestes, estendamos os ramos para que ele possa passar. Não tenhamos receio de cantar, mesmo em uma sociedade antropocêntrica que quer fazer o coro ou cântico parar. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 39 ao 40, que é o mesmo contexto dessa passagem, diz lá o texto seguinte, que os fariseus queriam fazer com que o povo parasse de cantar. Mande que essa multidão pare de cantar Jesus. A resposta de Jesus foi a seguinte, se eles se calarem, as pedras clamarão. Que também conosco, irmãos e irmãs, o cântico não cesse, ainda que nós sintamos pressões da sociedade, para que nós não adoremos ao nosso Deus. A multidão dos discípulos ensina-nos a demonstrar diante de todos a centralidade de Cristo, mas não apenas isso. Em segundo lugar, ensina-nos a chamar a atenção da cidade para a presença de Cristo. Ensina-nos a chamar a atenção da cidade para a presença de Jesus, o Cristo. O verso 10 diz-nos que toda a cidade se alvoroçou. Houve um grande agito por causa de Jesus, a ponto de toda a cidade desejar saber o que estava acontecendo e quem era aquele por quem as pessoas cantavam. Quem é este? Quem é este? A cidade toda perguntava. E nós sabemos, o Pedro já nos orienta neste sentido, quando Jesus questiona os seus próprios discípulos. Tu és o Cristo. Mas eu quero, irmãos e irmãs, me ater aqui à pergunta e não à resposta. A pergunta nos revela que enquanto alguns louvam, seguem e se alegram, outros desconhecem o motivo do louvor, o motivo do cortejo e o motivo da alegria. Enquanto alguns contemplam o cumprimento da profecia, outros permanecem alienados de Deus. Enquanto alguns enxergam a possibilidade de libertação, outros permanecem prisioneiros. A questão que eu quero levantar, irmãos e irmãs, para a nossa reflexão é a seguinte: em nossas cidades, as pessoas fazem a mesma pergunta? Quem é este? Mas eu não quero colocar um fardo sobre modo pesado em nossas costas. Então, refaço. Em nosso bairro, as pessoas fazem esta pergunta? Quem é este? Quem é este? Quando a cidade ou quando o bairro pergunta, é sinal de que o louvor está sendo contagiante. É sinal de que a nossa adoração tem feito com que as pessoas prestem atenção em Jesus. É a postura do povo que destaca a pessoa de Jesus no texto em que nós estamos meditando. Em outras palavras, os que cantam o cântico da esperança estão apontando para aqueles que o fazem cantar, para aquele que os fazem cantar. A gente brinca, quando eu trabalhava na empresa privada, dava dia 5, dia 6, dia 7, o pessoal vinha trabalhar mais animado, mais feliz, né, Daniel?
Aí a gente perguntava, né? O que aconteceu? Já caiu o pagamento? Né? Qual que é o motivo para tamanha alegria? Aquele que nem fazia piada passa a fazer piada, né? Eu penso que o povo da cidade está mais ou menos assim. Por que é que vocês estão cantando? Por que é que vocês estão alegres? O que é que há de novo na cidade? O que há de novo na cidade? Irmãos e irmãs, o nosso louvor deve expressar a nossa plena convicção de que Jesus é o Messias, o Cristo enviado por Deus para que nós sejamos salvos. O Cristo que nos livra não apenas de uma situação política calamitosa, e nós podemos pensar na nossa própria política, nós podemos pensar com muita tristeza na política exterior, especialmente dos países orientais, mas o Cristo que nos livra de nós mesmos, que nos livra do mal, que nos livra do pecado e que nos aproxima de Deus. Que o nosso louvor faça com que os moradores da cidade, os moradores do nosso bairro, vivam a perguntar: quem é este? E a partir da pergunta, nós teremos a possibilidade de testemunharmos a nossa fé. Por isso, irmãos e irmãs, a atitude da multidão que seguia Jesus nos ensina neste sentido. Mas nos ensina também a responder, por fim, a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Quem é este? Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Eu vou pedir para que um irmão ou irmã abra lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 45 até o 52. E faça a leitura, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 45 até o 52. Perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemo era um deles, e certa ocasião, havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e dirá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Examina e você verá que da Galileia não se levanta profeta. Aqueles que moram na cidade, no grande centro comercial, possuíam certo preconceito em relação ao vilarejo, em relação à periferia. Jesus é aquele que frustra as expectativas, pois vem da periferia, de um local pouco prestigiado pelos judeus de Jerusalém. Jesus frustra as expectativas do povo da cidade, porque além de vir de um local não muito considerado, ele vem montado em um jumento e não em um cavalo de guerra. O texto de Mateus apenas registra a confissão. Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia, mas não registra a reação dos ouvintes. O que fizeram eles? Será que entraram na turma dos que iam adiante? Ou na turma dos que iam atrás? Começaram a repetir o Salmo 118, Hosana ao que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas maiores alturas? Tiraram a expressão sisuda dos rostos e se alegraram? O texto não nos informa nada a respeito. A cidade, irmãos e irmãs, é amada por Deus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mas a cidade, desde os tempos remotos, é extremamente antropocêntrica. Gênesis 11, versículo 4. Vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre que alcance os céus e tornemos célebre o nosso nome. O nosso nome. A cidade, irmãos e irmãs, é dona da razão. A cidade consegue resolver os seus próprios conflitos.
A cidade se emancipou de Deus. A cidade que vive em crise e espera a salvação em um Messias que surge das próprias estruturas de poder, que salvam alguns, mas oprimem outros. Mas a cidade precisa de Jesus. A nossa cidade precisa de Jesus. O nosso bairro precisa de Jesus. É para a cidade que Jesus caminhava. E é pela cidade, inclusive, que Jesus morreu. Morreu rejeitado pela cidade, mas morreu para salvar as pessoas que viviam na cidade. Concluo, irmãos e irmãs, dizendo que feliz é o jumentinho. O jumentinho que ingenuamente vivia envaidecido, não sabia, para usar aqui uma expressão católica, da missa à metade. O jumentinho não sabia. Se soubesse, talvez não requeresse para si a honra de ser aplaudido ao entrar na cidade. Jesus morreu como morrem as pessoas que merecem os piores castigos, segundo os parâmetros do Império Romano. Jesus morreu com o consentimento e a pressão do seu próprio povo. Quando nós olhamos para a história mundial e também para o nosso próprio contexto histórico, a gente percebe seres humanos matando como se as pessoas fossem peça de um jogo de xadrez, onde os governantes opostos jogam, estabelecem as regras e afirmam que tudo fazem para estabelecer a paz. Para estabelecer a paz, nós cremos em um Deus que caminha montado em um jumento para Jerusalém. Nós cremos em um Deus que não mata, mas que prefere morrer a morte de cruz. Cremos no Deus que antes do último suspiro se dirige ao Pai e diz que tudo estava consumado. Cremos em um Deus que olha para a cidade e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, irmãos e irmãs, todos nós que fazemos parte da cidade, mas que ao mesmo tempo, em meio a uma sociedade antropocêntrica, reconhecemos que o centro pertence única e exclusivamente a Jesus. Nós devemos continuar cantando. Nós devemos continuar inspirando perguntas. E nós devemos continuar emitindo respostas. Que resposta? Este é Jesus, o profeta, o sacerdote, a oferta, o rei, que veio de Nazaré, da Galileia, para conduzir o seu povo ao reino de Deus. Da Galileia para o reino de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.